Bom dia, boa tarde, boa noite. A minha entrevistada de hoje é uma ex-paraplégica que se tornou referência para as pessoas com deficiência, tendo se tornado até jurisprudência no Brasil. Hoje, além de jornalista por formação, de ter sido para-atleta, ela é investigadora de homicídios da Polícia Civil de Pernambuco. E, além de ajudar a solucionar crimes, ela é palestrante motivacional, já chegou até a palestrar no renomado TEDx. Converso aqui hoje com a Maria Eugênia, mais conhecida como Gena Bispo. Gena, um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, Gabriel. Está sendo uma honra falar aqui com você hoje. Gena, antes de entrarmos aqui um pouquinho na história de superação, no mundo dos concursos, eu queria pedir a você que contasse um pouquinho sobre as suas origens, por gentileza. Bom, vou contar desde o início mesmo, tá? Meus pais não têm nada a ver com polícia, para começo de história. Meu pai veio do sertão de Pernambuco, é comerciante a vida toda. Minha mãe veio do interior da Paraíba, se conheceram aqui em Recife, e ela é dona de casa, e a gente somos 3 aqui em casa. A gente sempre estudou normal, mas nunca foi incentivado a fazer concurso nem nada, assim, foi uma coisa meio natural. Os 3 filhos são concursados, eu sou a mais nova dos 3. Minha irmã foi a primeira, apesar de ter se formado em odonto. Ela se decepcionou um pouquinho com a carreira e começou a criar interesse pela carreira policial. Começou a estudar para concursos policiais, eu acho que tem uns 12 anos. Por aí, tem uns 12 anos isso. E aí, depois, ela é a mais velha, depois veio meu irmão, que se formou em engenharia eletrônica, e no primeiro concurso que ele fez, o cara é gênio mesmo, passou para oficial da Marinha. Hoje em dia ele é capitão, trabalha em tecnologia nuclear de navio, que eu não entendo direito, não. Esse pessoal gêniozinho aí. Então, uma família... Seus pais não são nessa área, mas os filhos acabaram trilhando esse mundo dos concursos. Todos de Força Armada. E, de certo modo, a sua história nesse mundo começou depois de um grave acidente na academia, onde você treinava. Como que isso ocorreu? Bom, feito você falou, eu sou formada em jornalismo, né? Eu me formei em 2009, e aí trabalhei ainda como jornalista. No meio tempo também trabalhava como professora de inglês, desde muito nova. Passei 16 anos da minha vida dando aula de inglês. E aí o mercado de jornalismo estava bem complicado aqui. Na faculdade, eu sempre gostei muito do jornalismo investigativo, mas o mercado aqui é bem complicado para isso, no Brasil como um todo. Mas sempre foi minha paixão, investigar e trabalhar trabalhar entendendo pessoas, né? Eu até achei um dia desses, achei ontem, eu acho, umas pesquisas minhas sobre comportamento, que era justamente para usar em investigação. Interessante, desde a faculdade, 2006, 2007, eu já não tinha nem muito material sobre isso e eu já procurava saber. E aí, em 2012, mais ou menos, eu larguei o jornalismo para estudar para concurso, mas eu não tinha muita certeza do que ia acontecer, de qual concurso eu queria. Mas aí, em 2013, enquanto eu estava dando aula de inglês e estudando para concurso, eu sofri esse acidente na academia. Eu sempre fui atleta, né, desde 1 ano de idade. Eu sempre fui atleta de natação e já fiz outros esportes também. Mas aí, em 2013, eu fui fazer um exercício que eu tinha visto na internet. Estava um pouquinho acima do peso e estava louca para emagrecer. Então, eu fiz o abdominal morcego. Só que eu estava com as pernas soltas numa barra. Aí eu escorreguei, estava bem suada, escorreguei e caí. Na hora que eu caí, eu bati a cabeça num caixote de madeira que tinha embaixo e caí sentada. Na hora que eu caí sentada, eu tentei levantar e já não consegui mais. Então, dali, eu sofri uma dura de explosão.
fratura de explosão na vértebra L1, que quebrou a vértebra toda e tirou a minha coluna do eixo, saiu do eixo, né? Então, minha medula ficou, assim, presa em menos de 50% do diâmetro dela. E aí, por causa da gravidade, eu passei por 2 hospitais. O primeiro foi o Hospital da Restauração daqui, que o SAMU sempre leva, e lá, feitos os exames, e todos os médicos que me examinaram também disseram que eu não voltaria a andar. E no segundo hospital que eu fui, foi da mesma forma. Todos os médicos que me examinaram, cerca de 10 médicos, disseram que eu não voltaria a andar. E foi, assim, foi um baque para mim, mas foi muito rápido o baque. Eu não sei se eu tenho isso muito na minha cabeça, de que, ok, temos o problema, mas vamos em frente. Então, eu me lembro que eu chorei um dia e no outro dia eu estava do mesmo jeito, brincando com todo mundo, rindo. Eu sentia muita dor, mas eu acho que minha mãe fala que eu desde pequena nunca fui de reclamar de dor, e nunca fui de reclamar de nada, na verdade. Então eu dizia, a gente tem esse problema, mas não adianta ficar reclamando. Então, né, não é que eu não sentia dor, muita gente fala comigo, pergunta, mas tu não sente dor? Eu disse, claro que sinto, não tenho problema nenhum, eu sinto todas as dores. O negócio é que, assim, eu vou fazer o quê? Ficar reclamando? E aí eu passei por uma cirurgia de correção, 3 dias depois, que colocou 2 hastes de titânio e 12 parafusos em volta da minha coluna. Agora, a vértebra que quebrou, ela estava tão quebrada que não dava para colocar parafuso, então colocou só uma ponte ao redor dela. Só que quando o médico fez a primeira cirurgia, ele teve uma surpresa muito grande. Que eu me lembro que ele entrou no meu quarto, eu estava meio grogue ainda, assim, porque eu estava sempre sob efeito de muitos analgésicos, porque dor no osso, coluna toda quebrada, então você imagina, eu tomava uns 4 analgésicos por dia. E aí ele disse que a cirurgia foi mais difícil do que ele esperava, durou mais de 1 hora, durou 1 hora a mais do que ele esperava. Foi uma cirurgia bem complicada, porque meus ossos eram muito rígidos. Ele atribuiu essa rigidez dos meus ossos justamente à minha vida de atleta desde sempre. E aí, só que ele disse que também ficou surpreso, porque quando ele abriu, ele viu que minha medula estava intacta, que justamente por causa da firmeza desses meus ossos, que quando eles quebraram, eles não estilhaçaram, e quando a coluna saiu do lugar, ela também não perfurou a medula. Assim, palavras dele, para ele era um milagre, porque ele nunca tinha visto uma fratura desse tamanho, desse porte, não ser uma lesão completa de medula, né, que perfuraria a medula. E aí disse que por causa disso eu teria chance de voltar a andar, só que eu teria que ser muito persistente, muito paciente, porque lesão medular é algo que demora, vamos dizer, 6 meses para a pessoa começar a levantar, para começar a ter força, que tem muita dor por causa do pós-cirúrgico de coluna, que é muito pesado. E aí eu voltaria a dar alguns passos daqui a 1 ano. Isso foi o prognóstico inicial. Só que aí eu também tive, enquanto eu estava no hospital, logo depois eu apresentei infecção nos ossos, osteomielite, que é o terror de qualquer médico, porque nenhum remédio chega no osso direito, então eu tive que tomar 3 antibióticos diferentes durante 75 dias, porque foi uma infecção muito violenta. Eu tive uma hemorragia grande interna, eu tive que fazer mais 2 cirurgias para limpar o sangue da hemorragia. E numa dessas cirurgias, o médico chegou a usar 20 litros de soro para limpar o tanto de sangue que tinha. Isso aí eu fico, caramba, como é que a pessoa usa 20 litros em mim? Mas foi porque estava sangrando muito, o corte não fechava de jeito nenhum, estava até ficando inchado. E aí ele tinha uns momentos bem dolorosos, viu? Que até ele se surpreendia comigo, porque ele, antes de fazer as cirurgias para limpar, ele tentava fazer só punção. Só que a punção no quarto tem que ser sem anestesia. Aí ele vinha com a agulha bem grossa
e ia furando ao redor do meu corte e apertando para o sangue sair. Aí ele dizia, me xingue, grite, faça alguma coisa. Me dá um travesseiro que eu vou morder. Porque se eu gritar é pior. Se eu gritar é como se eu estivesse dando força para a dor. E aí, tipo, eu acho que isso eu levo para a vida. Minha mãe fala que é desde pequena. Quando eu tinha alguma dor, ela dizia, mas minha filha, você tá bem? Mãe, se eu disser que eu não tô, eu vou tá dando força para isso. Então, eu tô bem. Mas eu não negava, não. Eu sentia e tal, e lidava com aquilo de outras formas, né? Sem ficar reclamando muito. E aí passei um mês no hospital. Quando eu voltei para casa, eu ainda voltei sem nenhum movimento. Tive vários problemas de adaptação, porque quando eu cheguei em casa, eu moro numa casa de primeiro andar, e todos os quartos estão na parte de cima. Então, eu moro com meus pais, que são idosos, não conseguiam me carregar. Eu mexia, quando eu cheguei em casa, eu mexia apenas os braços, eu não mexia nada do meu tronco e mexia o pescoço, né? Porque o edema vai aumentando e por causa da cirurgia também eu não tinha movimento, só tinha movimento de braço e de pescoço. E aí eu já comecei a fisioterapia no hospital mesmo, mas era uma fisioterapia só colocava o TENS, né, os eletrodozinhos para fazer alguns estímulos e tentar ficar sentada, só que eu ainda não conseguia ficar sentada sozinha. Doía muito, se eu ficasse muito tempo, como eu passei muito tempo acamada, também eu desmaiava muito, tinha muita dificuldade mesmo quando eu cheguei em casa. E aí eu contei com a ajuda de diversos amigos, além dos meus familiares, né, meus pais, que assim pararam tudo para cuidar de mim. Eles, graças a Deus, puderam fazer isso, né? E alguns amigos também pararam muito para me ajudar. Eu tive amigos que vinham aqui em casa para, às vezes, me tirar do carro e me levar para minha cama, subir comigo pelas escadas. Eu tinha, assim, vários amigos dos meus pais que vinham, traziam comida, né? Porque minha mãe estava o tempo todo comigo no hospital, então ela não fez nada, ela não fez feira, não tinha como me deixar sozinha, né? Então foi muito interessante como as pessoas ajudaram a gente. E aí, chegando em casa, eu recebi a visita de um amigo meu de infância, Serginho, que ele é meu fisioterapeuta até hoje. Ele se formou em fisioterapia e se especializou na parte de neurociência da fisioterapia. E para mim era exatamente o que eu precisava, né? E aí, quando ele me visitou, eu estava num momento bem desacreditada, porque eu tinha acabado de chegar em casa, eu não tinha uma cadeira de roda que passasse pelas portas da minha casa, então, assim, eu passava o dia numa cama, eu não conseguia dormir direito, eu tinha muita dor, eu não conseguia me mexer na cama. Eu me lembro que eu fiquei com isso aqui, dos meus dedos tudo ferido, porque eu agarrava, assim, o lençol para me puxar para algum canto da cama para mudar de posição. Aí eu fiquei com isso aqui tudo ferido, tudo calejado. No começo, né, que eu não tinha força para levantar. E aí, quando o Serginho chegou aqui, eu estava sem mexer nada e desacreditada. E eu perguntei para ele viu meus exames e tal, ele disse, eu venho aqui te ajudar, mas eu venho dependendo da sua resposta da pergunta que eu vou fazer agora. Você acredita que você vai voltar a andar? Aí eu falei, caramba, assim, você tá me perguntando, mas você é o especialista, você que tem que me dizer se eu vou voltar a andar, né? Aí ele disse, não, porque não adianta nada eu vir aqui todo dia, que eu posso vir aqui de domingo a domingo, passar 5 horas com você aqui, mas se você não acreditar que vai voltar a andar, você não vai voltar a andar. Não vai adiantar de nada. Eu vou estar só mexendo em você. Porque como é algo neurológico, você tem que acreditar. Então, você tem que dar o estímulo. Eu estava num momento, assim, no momento que eu realmente, assim, disse, beleza, eu vou dar o meu melhor, mas eu não acredito. Porque todo mundo disse que não ia acontecer, né? Mas eu acho que isso durou 3 dias, não durou muito tempo, não. E aí, quando ele me deu esse tapa na cara aí, eu acordei e ele assim, me ensinou. Ele conversou foi uma conversa, né? Ele me ensinou a visualização do que eu quero, né? Eu tinha que estar sempre mentalizando tudo que eu queria. Se eu queria voltar a andar, eu tinha que já
me ver andando, não só eu Primeiro quero. você materializa na mente, né? Para depois materializar no campo físico. Exatamente. E aí foi o que aconteceu. Nesse dia que ele veio, ele não mexeu em nada em mim, ele não fez exercício nenhum, ele só olhou meus exames e conversou comigo. E acho que foi o momento mais mágico de toda a minha história, que eu tenho até uma tatuagem no braço desse dia, porque nesse dia de madrugada, ele saiu daqui de casa umas 9 horas da noite, e aí eu fiquei o tempo todo mentalizando e visualizando e me imaginando andando, me imaginando mexendo, voltando a mexer a perna, voltando a mexer o pé e voltando a andar. E foi muito interessante, porque assim, esse tempo todo que eu estava no hospital, eu dizia, mãe, eu estou tentando mexer, vê aí. Minha mãe estava sempre comigo, minha mãe se mudou para o hospital comigo, né? E aí eu dizia, mãe, vê aí se tá mexendo meu pé. Como eu não levantava, né, eu não conseguia ver meu pé. Aí ela dizia, não tá mexendo, não tá mexendo. Então a noite toda eu fiquei tentando, e ela, não tá mexendo, não tá mexendo. Ela foi dormir, que ela dormia no mesmo quarto que eu na época, e aí eu continuei, não dormia direito quase nessa época, e aí eu continuei mentalizando, visualizando e tudo, tentando me fazer acreditar. Quando deu umas 3 horas da manhã, eu senti um negócio, assim, eu sempre falo desse momento porque é muito interessante. A gente não sabe a sensação que é mexer a mão, né? Por exemplo, Sim. Você não sabe a sensação que é na sua pele, né? Porque é algo tão natural, é algo tão automático da gente, que a gente não tem noção do que é a sensação de mexer um membro. E aí eu estava sem ter essa sensação nenhuma da cintura para baixo desde um mês atrás, né? Isso foi no dia 3 de novembro de 2013 e o acidente foi 4 de outubro. E de 3 horas da manhã desse dia 3 de novembro, eu senti a pele dos meus dedos do pé direito esticar. Estava tudo escuro, né? Todo mundo em casa dormindo e eu senti alguma coisa diferente. Eu, caramba, tá mexendo. E eu sem poder ver, porque estava tudo apagado, tudo escuro, e eu sem conseguir me levantar para sentir alguma coisa, e eu sentia só a pele esticar, e eu tentava de novo, cara, mas sou eu, não é involuntário, porque tem até vídeo meu no hospital, quando eu colocava eletrodo, ele respondia, mas era involuntário, era uma reação. E aí, quando eu senti isso, peraí, sou eu. Eu acho que eu dei um grito na hora, minha mãe acordou, meio zumbi, assim, ligou a luz, ela já estava pé da vida comigo, porque eu ficava o tempo todo acordando ela para perguntar se eu estava mexendo, né? E dessa vez, quando ela viu, ela até pegou o celular, começou a gravar na hora, tem vídeo desse momento, assim, e meus dedos do pé estavam fazendo isso, assim, um movimento, assim, bem sutil. Mas para mim, que estava totalmente desacreditada, isso foi a luz no fim do túnel, assim, um clarão enorme, né? E quando é que que aí você voltou a andar? Aí você viu que essa luz no fim do túnel, e depois você percebeu que era possível, conseguiu andar depois de um tempo ou demorou mais? Demorou 15 dias. Ah, foi 15 rápido. dias depois. Foi muito rápido, foi absurdo, porque esse meu amigo, ele ia todos os dias lá em casa, aqui em casa. Ele vinha de domingo a domingo mesmo, a gente passava às vezes 3 horas fazendo fisioterapia, eu dava o meu máximo, não tinha dor que me parasse. E ele também fazia de tudo, e aí chegou um momento, eu me lembro que foi num domingo, ele disse, bora levantar e você vai dar seus primeiros passos, porque a gente ensaiava, né? Eu já tinha todos os movimentos muito fracos, mas tinha. E aí ele me levantou, eu segurando no pescoço dele, eu dei os meus primeiros passos pela varanda da minha casa. E daí eu não parei, né? Ainda fiquei entre as muletas e a cadeira de roda por alguns meses, acho que mais uns 9 meses. Mas continuei, fiz fisioterapia o tempo todo, depois voltei pilates. Com 11 meses do acidente, eu comecei a fazer musculação, treinamento funcional, e voltei à natação, até competir. Depois de um ano do acidente, eu competi, fui campeã pernambucana, para atleta, né, com deficiência, no Master, né, que é o amador daqui de Pernambuco. Aí, no outro ano, 2 anos depois do acidente, eu comecei a remar,
Fui atleta de remo daqui do Esporte de Recife, do time de remo deles, e para-atleta, né? Fui para-atleta. E nisso não parei. Só e quando é que você voltou para o concurso? Foi nesse meio tempo, assim, quando eu vi que eu estava já, assim, apesar de ter sequelas e apesar de eu ainda usar uma muleta para andar até hoje, inclusive, mas na época eu estava bem menos evoluído, eu já estava querendo voltar a trabalhar, né? Eu sempre fui muito, eu trabalho desde os 16 anos, então eu não queria parar. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 2 anos do meu acidente, que eu estava já fazendo remo e tal, eu disse, eu quero voltar a trabalhar. Aí eu estava em licença do INSS, tentei voltar para a empresa que eu trabalhava antes, mas eles não queriam, porque tinham que fazer outras adaptações. Eles sugeriram que eu me aposentasse. Só que eu estava em plena capacidade intelectual, assim, não tinha para que eu me aposentar, e eu ainda lutei um pouquinho para voltar a trabalhar, mas aí eu disse, não, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, então eu vou voltar a estudar. Nesse tempo que eu não consigo voltar a trabalhar na empresa, eu vou voltar a estudar para concurso. Isso foi fim de 2015, e aí eu comecei aos pouquinhos, sem uma meta, né, sem um concurso certo que eu queria estudar. Mas aí no começo de 2016 surgiram os rumores da Polícia Civil de Pernambuco. Aí eu disse, peraí, esse aí começou a me interessar. Eu fui olhando editais passados e vendo que tinha o cargo de escrivão. Aí, bom, se abrir para escrivão, eu acho que é uma boa para mim, porque é um cargo que, ao que eu entendi, do que eu entendi, dava para eu exercer mesmo com a deficiência. E vamos ver se vai ter vaga para pessoa com deficiência, né? Porque, assim, existe a lei das cotas já há algum tempo, mas, sei lá, eu não era muito entendida. E aí eu comecei a estudar também sobre meus direitos nesse meio. Eu vi que nos outros concursos de polícia do Brasil todo, existiam vagas para pessoa com deficiência, mas sempre reprovavam. Só que depois disso, ainda houve o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que saiu em 2015. Então, agora, teoricamente, a gente estava mais acobertado, eu tinha mais direitos de verdade. Então, eu esperei. Quando veio o edital, tinha 2 vagas para escrivão, uma delas é minha. E aí... Você estudou, foi aprovada na objetiva, mas acabou depois sendo reprovada 2 vezes. Primeiro, por não conseguir fazer as provas de corrida e de salto, depois num exame médico. Algo que não faz muito sentido para uma vaga que é para pessoas com deficiência. Por que isso ocorreu e como é que você conseguiu reverter esse resultado? Então, na época, eu tinha muito contato, como eu tenho até hoje, ele é o meu advogado para essas causas de pessoa com deficiência, ele é especializado nisso, um amigo meu, Matheus, eu conversava sempre com ele dizia, não, Gina, faz o concurso e o que precisar lutar, a gente vai lutar, eu te ajudo, tudo mais. Mas ele estava bem otimista, né, que ele achava que não ia precisar, porque a lei agora é muito clara, não é possível que vão fazer alguma coisa, né? Que vão tentar te reprovar por causa da tua deficiência, se a tua vaga é de pessoa com deficiência. E aí eu me lembro que antes de eu fazer a inscrição, eu liguei para o Sebrasp, eu perguntei como é que seriam as fases, né? Principalmente a fase do teste de aptidão física, que era o que mais me preocupava, porque tinha corrida, era uma corrida de 2 quilômetros, e tinha o salto horizontal, que eu não conseguia fazer por causa da minha deficiência. A natação eu não me importava, porque eu, né, sempre nadei, não ia ser problema, e a barra eu também não tinha problema, porque eu sempre fazia, no remo eu fazia todo dia, então não tinha problema. E aí eu liguei, eles disseram, não, a pessoa que me atendeu, na verdade, ela não sabia informar nada. Ele disse, não tem dizendo nada aqui no edital, mas eu acho que vai ser adaptado, não tem problema não, pode fazer sua inscrição. Eu fiz a inscrição, fiz a prova, fiquei em segundo lugar,
e eram 2 vagas, então, né, eu disse, uma delas ia ser minha, e foi. E aí, quando veio a segunda fase, que foi foi a segunda fase do teste de aptidão física, eu ligava, eu mandava e-mail, e a banca não me respondia, simplesmente não sabia dizer nada do teste de aptidão física, como é que seria para as pessoas com deficiência. Inclusive, muita gente desistiu do concurso nessa fase. E eu conversando com o Matheus, né, com o advogado, ele disse, não, Gina, você pode ir, pensou, né, no mandado de segurança, algumas pessoas entraram com mandado de segurança prévio, eu não quis, nem Matheus achou melhor não também, vai e mostre o seu interesse em fazer a prova, que é o que você quer fazer. Eu queria fazer, porque assim, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele diz que deve ser adaptado de acordo com a deficiência. Então, na minha cabeça, e pela interpretação também de Matheus, eu faria o que minha deficiência permitia, que eu podia nadar, eu podia fazer barra, então eu não ia me negar a fazer os 2. Mas eu não podia correr nem saltar. Era só o que eu não faria. E aí eu fui. Eu me lembro que ficaram uns 30 minutos lá discutindo no dia da prova os fiscais, porque ninguém sabia o que fazer. Eu cheguei lá e disseram, ou você faz tudo ou você desiste da prova. Eu disse, mas eu não tenho como fazer tudo. Não tem como correr. Aí, não tem como você só fazer algumas. Eu disse, vai ter que ter. Fiquei lá, né, teimosa toda, e me deixaram fazer, deram um jeito lá para eu fazer a prova. Então, a primeira prova era barra fixa, que era ficar 15 segundos, né, segurando. Eu fiquei, e aí quando eu fui para o salto, que era a segunda prova, eu gravei um vídeo dizendo que eu não ia fazer o salto, porque minha deficiência não permitia. Eu explicava a deficiência e tudo mais. E aí depois fui para natação, fiz a prova da natação, tranquila também, e gravei outro vídeo dizendo que não ia fazer a corrida porque minha deficiência impedia. Aí tudo bem, saí de lá jurando que eu estava aprovada, porque, né, era a minha interpretação da lei. Só que eu fui reprovada. Aí entramos com um recurso administrativo, foi negado, entramos com um mandado de segurança, conseguimos um liminar. Para a próxima fase, que era o teste, o psicotécnico. E aí, muita gente que achava que, beleza, não vai ter jeito mesmo, muita gente começou a tentar também, depois que eu entrei com um mandado de segurança e consegui eliminar outras pessoas do próprio concurso, que também foram reprovadas, que no teste físico das pessoas com deficiência não foram muitas, porque eu acho que só a ideia de uma pessoa com deficiência ser policial já meio que amedronta, então eram poucos com a deficiência motora, né? Tinha muito com deficiência visual, auditiva, esse tipo de deficiência, nada que comprometesse a corrida. Eu acho que tinha uns 2 a mais que eu, assim, só. E aí esses outros 2 entraram também com mandado de segurança baseado no meu. Fiz as outras fases, e aí depois do psicotécnico teve o exame médico. No exame médico é uma bateria de exames, assim, enorme. Fiz todos os exames, cheguei lá, nem me examinaram direito, conversaram comigo rapidamente, eu acho que por uns 2 minutos, e me liberaram. Tá bom, não falaram nada, fui reprovada. No laudo médico tinha dizendo que eu tinha uma doença degenerativa, que não é verdade, eu tenho lesão medular, que não é degenerativa, e que no caso eu poderia piorar e eu poderia causar um risco para mim e para os meus colegas de profissão, né, dentro da polícia, já que é uma profissão de risco. Aí eu entrei com um recurso administrativo negado. E aí entramos novamente com mandado de segurança, consegui mais um liminar, passei para a próxima fase, que foi investigação social, e depois a gente teve que refazer o psicotécnico, porque teve um probleminha no primeiro psicotécnico da gente, e todo mundo foi convocado de novo a fazer. No segundo psicotécnico, eu tive um problema com a fiscal. A fiscal, eu sempre pedia
uma banca separada, a mesa separada da cadeira, porque eu tenho, né, ainda os pinos na coluna e isso causa muita dor se eu passo muito tempo sentada na mesma posição. E se for uma cadeira que não seja muito... Aquelas cadeiras que tem a banca, a mesinha pequenininha de lado, dói muito em mim. Eu, inclusive, tive uma crise enorme enquanto eu estudava, que eu fazia o cursinho, eu fazia um cursinho de noite preparatório para esse concurso. E nas primeiras semanas eu tive uma crise que eu fui parar no hospital e tudo mais. Foi bem pesado, assim. E tanto é que a época que eu estudava, eu tinha que estudar na cama, porque senão eu ficava morrendo de dor. E aí quando eu cheguei na prova, não tinha minha banca. E ficaram meio que, mas você pediu e tudo mais, que tem a parte do concurso que você pede, algum atendimento especial. E eu disse, não, eu pedi. Aí ficaram naquela, não sei, tenta assim. Eu não vou ficar, porque a prova era o dia todo, manhã e de tarde, e eu não ia ficar num negócio que ia me causar dor, né? Eu pedi, então precisa ter uma banca. Aí dei a banca, só que também tive outro problema com a fiscal, que foi, ela não queria me deixar sair da sala para ir no banheiro. E por causa da lesão medular, eu tenho a bexiga hiperativa, eu não posso segurar muito tempo. E eu disse isso logo no começo. Eu tinha dizendo na minha inscrição, antes de entrar na sala eu falei, e aí ela não, você não pode sair, você vai ter que esperar. Eu disse, mas não tem como eu esperar. E acabou que eu fiquei super nervosa no psicotécnico, fiquei super chateada, mas passei, que foi uma superação enorme para mim nesse psicotécnico. Eu estava muito nervosa com tudo que estava acontecendo, o que tinha acontecido, né, que é tido como um ato discriminatório, por não me permitir ir ao banheiro quando é algo que é minha deficiência, é uma sequela da minha deficiência. Sim. E sabendo disso, conversando com o meu advogado, ele disse, olha, mande um e-mail para o Ministério Público para falar tudo o que está acontecendo. Isso antes de eu ter resultado do psicotécnico, porque se eu fosse aprovada, que era provável, assim, era até aceitável que eu fosse aprovada diante do que estava acontecendo. E aí eu mandei um e-mail para o Ministério Público, falando tudo que tinha acontecido no concurso, e eles me chamaram para conversar. Quando eu falei tudo que estava acontecendo, na época a gente também ficou sabendo que na última fase do concurso, que é a fase que a gente atesta a deficiência, né, que tem uma banca examinadora, uma vaga, uma fase que só tem para as pessoas com deficiência, é a última fase mesmo. E nessa fase, nos outros concursos, eu acho que estava tendo, não era Goiás ou era Goiânia, eu não lembro direito, que a gente soube que da mesma banca estavam reprovando todas as pessoas com deficiência que tinham passado durante o concurso, eles reprovaram nessa última fase, dizendo que todas as deficiências eram incompatíveis com o cargo. A mesma banca que estava no meu concurso. Então, o pessoal com deficiência do meu concurso ficou em desespero, porque o pessoal de Goiânia não conseguiu ingressar na academia de polícia por causa dessa última reprovação, que essa fase sai o resultado junto com o listão de convocação para a academia de polícia. E aí, quando me chamaram, eu falei tudo o que estava acontecendo. E eu me lembro que o promotor promotor de direitos humanos, ele oficiou ao SEBRASP, à chefia de polícia e à Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, para que mais nenhuma pessoa com deficiência fosse reprovada por causa da deficiência. Então, isso para a gente foi uma vitória enorme para as pessoas do meu concurso, né, pelo menos, que puderam, assim, quando teve essa segunda fase, ninguém foi reprovado e todo mundo ficou super feliz, porque estava todo mundo já desacreditado. Caramba, foi uma luta enorme, porque a maioria das pessoas com deficiência foram reprovadas foi reprovada no exame médico, no primeiro exame médico. E aí entraram com mandado de segurança. Tinha tempo, né, para entrar com mandado de segurança, para conseguir liminar, só que agora não tinha mais tempo e estavam com medo de serem reprovados novamente. E graças a Deus e a esse promotor, ninguém foi reprovado nessa fase. Você chegou até a ser a jurisprudência nacional como a primeira pessoa, né, a ingressar com deficiência para um cargo policial. Foi isso?
No meu caso, meus 2 mandados de segurança foram decididos, foram julgados, né, em abril de 2017, e que foi bem rápido, porque, assim, como a minha história era um pouco conhecida aqui, tudo que, sei lá, eu postava alguma coisa, na época no Facebook, virava notícia, então teve uma repercussão grande na imprensa daqui sobre essa minha reprovação, desde a primeira reprovação, que foi em outubro de 2016, e aí, em 2017, em abril, foram julgados os 2 mandados de segurança. E como não tinha nenhum precedente de pessoa com deficiência física, motora, querer ingressar na polícia, assim, lutar na justiça para ingressar na polícia, e com tudo isso, que tinha cota, mas aí não tinha o estatuto antigamente, e agora era a primeira vez que tinha o estatuto, mas não tinha precedente. Eu acho que ninguém tinha tentado, assim, todo mundo era reprovado e tudo bem, porque era para ser e tudo mais, sabe? E aí, quando eu fui atrás, o julgamento durou, a audiência durou 2 horas e meia, de um debate exaustivo entre os desembargadores, e, assim, foi bem emocionante, porque o debate consistiu muito no que depende do cargo, né? Que alguns cargos podem, porque pessoas com deficiência não podem ser policiais, às vezes administrativos, ou eu, por exemplo, que eu nunca saí da delegacia, eu trabalho na delegacia, mas eu sou investigadora de todo jeito, assim, eu trabalho na linha de frente mesmo, né? Não é nada administrativo, mas eu não preciso correr para isso. Então, eles entenderam que era ilegal a minha reprovação, e aí, no caso, foi o momento em que eu virei jurisprudência, porque todos os outros casos de pessoas com deficiência que tentaram entrar na polícia foram baseados no meu mandado de segurança, nessa decisão aí, no meu processo. E do momento do acidente até você ser finalmente nomeada e entrar em exercício para o cargo, você pensou em desistir em alguma circunstância? Sim, sempre tem uns momentos que a gente fica meio desacreditado, né? Como na minha recuperação, eu tive alguns momentos que eu fiquei, assim, poucos, são bem rápidos, mas a primeira reprovação, principalmente, a primeira reprovação foi algo assim, não era para ser, né? Eu acho que foi minha reação inicial, não era para ser. E aí, quando eu falei, eu me lembro que eu fiquei pensando, e a gente começa a avaliar a vida toda, toda reprovação a gente avalia a vida toda, né? O que eu fiz de errado? Aí eu comecei a pensar, peraí, mas a minha história é justamente isso. Disseram que eu não ia andar, que eu não podia andar, que eu não podia fazer isso, que minha vida ia ser muito limitada, e cá estou eu. Então, por que eu vou desistir agora? Aí eu conversei com o Matheus, eu me lembrei das conversas que a gente teve antes, e ele disse, não, Geno, assim, essa reprovação é totalmente infundada, vamos lutar. Tá bom, se você está dizendo que vai lutar, vamos lutar. E, assim, Matheus foi de uma ajuda enorme, porque ele lutou quase que em causa própria ali, assim, ele foi essencial. E aí teve essa época, também depois da academia de polícia, eu não fui nomeada junto com minha turma. Era nomeação imediata, e todos foram nomeados, escolheram lotação, e eu não. E aí eu fiquei bem chateada, porque foi um mês que eu fiquei, caramba, não vai acabar isso. Eu consegui tudo, o meu processo já transitou em julgado, já fiz a academia toda, uma pressão danada, e chega agora, no fim da linha, de novo, tô aqui. Eu ficava, caramba, será que é para eu aceitar que não vai ser? Mas aí eu respirava fundo e não, como tudo na minha vida, eu vou dar o meu melhor. Assim, quando disseram que eu não ia voltar, eu sempre me remeto muito a isso, né, do meu acidente. Disseram que eu não ia voltar a andar, e aí a minha cabeça era, beleza, isso é triste, mas vamos adiante, porque eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que dar o meu melhor sempre, seja qual for o resultado. O que importa é o que eu tenho a aprender, o que importa é que eu
eu tenho que ser feliz. Então, eu tenho que dar o meu melhor. Eu só vou ser feliz se eu ficar dando o meu melhor. Então, continuei firme, segurando o choro quase todo dia, mas vamos em frente. Mas foi difícil, assim. Como é que foi a sensação quando, de fato, você estava no cargo, já em atividade? Olha, acho que a maior emoção foi ser nomeada, né? Porque eu não estava esperando, foi de surpresa, assim. Não me disseram nada, saiu a nomeação, aí no outro dia fui tomar posse, podia esperar alguns dias, mas eu fui tomar posse no outro dia, fiquei esperando, não tinha lotação, e todo dia eu ligava pro pessoal do RH, o pessoal já estava cansado de mim, eu quero trabalhar, e aí? Para onde é que eu vou? E aí, cadê minha lotação? Cadê minha lotação? 15 dias depois saiu, no outro dia eu estava na delegacia, assim, 8 horas da manhã, e a sensação que eu tenho, que eu tive e que eu tenho até hoje, é que, mais uma vez, eu tenho que dar sempre o meu melhor. Porque é a mesma sensação de ter voltado a andar. Toda vez que eu levanto e ando, assim, cada vez que eu ando direitinho, eu fico, caramba, isso é muito massa. Eu gosto de sentir a minha pele esticar de novo. Eu tenho uma felicidade enorme. Do nada, assim, tô parada, eu começo a mexer o dedo do pé para sentir. E eu acho que a sensação de estar trabalhando onde eu estou é exatamente isso, porque eu entrei, eu não sabia nada, mas eu queria aprender e queria ser. Para mim não era uma competição, não era que eu queria ser melhor que ninguém, mas eu ia dar sempre o meu melhor. E aí eu acho que a sensação realmente até hoje é essa, que o pessoal, todo mundo me conhece na delegacia como aquela menina que o expediente termina de 6 horas, 5h30, 6 horas, eu fico até 9 horas da noite, 10, madrugada, se me chamar no fim de semana eu vou, e não é plantão extra, eu trabalho expediente, mas é porque, assim, eu dou o meu melhor é isso, o meu melhor é investigar tudo que da melhor forma que eu posso, tudo que eu posso, é fazer um documento bem feito, é estudar a matéria, né? E até eu brinco que em época de férias eu fico vendo documentário policial para ver se eu aprendo mais alguma coisa de investigação. Então, é uma paixão que eu tenho. E quais são os planos para o futuro? Bom, eu penso em fazer outro concurso, mas ainda não sei qual, ainda não me decidi qual, porque não é o plano central agora. Eu acho que eu ainda tenho alguns anos para queimar aí de polícia. Eu amo polícia, mas é bem estável a vida policial. E aí eu penso em fazer um outro concurso que me deixe mais quietinha no meu canto, depois, quem sabe. Mas o plano central agora, que eu dou palestra desde 2016 e mais ou menos na mesma época ou um pouquinho antes eu comecei a escrever um livro. Parei várias vezes, mas assim, eu botei na minha cabeça que esse ano seria o ano que eu terminaria esse livro. Então eu tô assim, trabalhando muito minha cabeça, porque como é para contar minha história, às vezes tem uns momentos que dá uma travadinha de dor, né? É doloroso lembrar de tudo, mas aí eu tô trabalhando minha cabeça para terminar esse livro esse ano, no mais tardar ano que vem. E no momento que eu lançar o livro, aí eu penso em fazer outro concurso. E aí você me avisa para eu ler também. Eu mando para você um assinado, autografado não, né? Assinado, dedicatória. Ótimo. Eu vou divulgar também. E, Gena, nós temos aqui um mote que você conhece bem, que eu acho que você se enquadra muito bem, perfeitamente, que é o mote de ser imparável, no sentido de não desistir, no sentido de seguir em frente, apesar das dificuldades, às vezes até mesmo em razão delas. E eu queria pedir a você uma dica, uma orientação, um conselho que você daria para quem está nos acompanhando, talvez pensando em desistir, talvez já até pausou, mas ainda pode retomar a sua trajetória. E eu queria pedir a você que orientasse essa pessoa em como ela pode ser imparável. Eu sempre penso na minha vida como um todo. Tudo eu remeto muito à minha queda, porque eu tomei a minha queda como algo quase que filosófico, então eu sempre faço essa analogia. Que todo não na vida da gente é uma queda. E o que é que você faz quando você cai no chão?
você fica lá, estatelado no chão, você não fica, você levanta, você vai doer um pouquinho, pode até mancar por um tempo, mas você levanta, sabe? De alguma forma você levanta, você não fica na sua queda. Então, do mesmo jeito são as reprovações. Toda reprovação é uma queda, todo não que a gente recebe, toda vez que dizem que a gente não pode alguma coisa, é uma queda. E a vida é isso, a gente vai ter várias quedas, vários tropeços, e o importante é como a gente se ergue, né? Como a gente vai aprender com aquela queda da gente, como a gente vai se superar, como a gente vai aprender, dessa vez eu não vou cair nessa pedra, não vou cair nessa armadilha, e vou saber andar melhor. Então, tudo na vida é isso, assim, no momento que você cair, você levanta, sente a dor, ok, mas segue em frente. E eu acho muito importante que todo mundo tenha essa visão de que a gente não pode parar porque levou uma queda. A gente não pode parar por dor, a gente não pode parar. E tudo na vida, assim, eu tenho que botar... Eu gosto de sonhar. Minhas metas são meus sonhos. Só que eu não paro de sonhar. A gente tem um sonho, a gente vai, e às vezes, assim, eu tenho uma meta, a minha meta era andar. Então, não conseguia na primeira tentativa, na segunda tentativa, em algum momento eu consegui. Agora eu tenho outro sonho de voltar, de andar um pouco melhor. E assim, quando eu realizo um sonho, eu vou em busca de outro sonho e estou sempre confeccionando novos sonhos na minha cabeça. O importante é a gente não parar de sonhar e continuar levantando das quedas da gente. Gena, parabéns pela história, muito obrigado pelo seu tempo, você é um exemplo para todos nós. Eu até ressaltei no início aqui da conversa que você é uma ex-paraplégica, que é algo raro de se ver, então mostra o poder da sua determinação, o poder da sua garra em fazer o que aparentemente era impossível e continuar tentando fazer sempre o que aparentemente pode parecer impossível, mas que você vai lá e consegue realizar. Para você que nos acompanha, peço que assine nosso canal e ative as notificações. Deixe o seu comentário aqui para a Gena, peça para ser avisado quando ela lançar o livro dela, que tenho certeza que você vai gostar. E acompanhe aqui os nossos conteúdos. Toda quinta-feira, um novo vídeo para você. Muito obrigado, fique com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.